Pessoal, 0% de enrolação. Jake Paul venceu Mike Tyson. Eu vi o Anderson Silva comentando de que como o Mike Tyson era o ídolo dele, ele apostaria evidentemente no Tyson. Eu vi o Moicano, Renato Moicano, aquele que recomendou as 6 lições de Ludwig von Mises depois de uma vitória no UFC, dizendo que o Tyson não teria chance contra um sujeito mais jovem. E o argumento racional é o seguinte: o Tyson, quando tinha 40 e poucos anos, já perdia para os jovens. Imagina agora sendo basicamente um sessentão, ele tem 58 anos agora, e lutando contra um sujeito que não é ruim de boxe. O Jake Paul não é ruim, ele tem muita força. É surpreendentemente esquisito o quanto ele é talentoso, haja vista que ele começou a praticar mais tarde boxe. Assim, via de regra, um jovem de 20 e poucos tem o dobro ou o triplo da força de um cara de 45, 50 e poucos, 60 e poucos. Via de regra. Isso não significa que alguns sujeitos de 40, 50 e 60 anos não tenham mais força do que alguns sujeitos de 20 e poucos. Mas, via de regra, um pugilista de 25 anos, quando confronta um pugilista de 45 ou 50, ele tem o dobro do reflexo, da agilidade, etc. Como que eu sei disso? Eu pratico boxe, pessoal. Tem sujeitos mais velhos, mais de idade. Tem um senhorzinho que leva o seu filho. Não é um senhorzinho, ele deve ter uns 45, 48 anos. Leva o seu filho de ali 13, 14 anos para treinar boxe. E assim, o gás dele é, 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 é muito fraco, não tem gás, entendeu? Não tem tanta agilidade quanto os sujeitos de 20 e poucos, porque é evidente, conforme vai passando o tempo, tu vai perdendo a disponibilidade energética do teu corpo, a tua biodisponibilidade, tu já não tá mais no auge, talvez no auge psíquico, porque tu tem mais calma, mais concentração, um cérebro mais desenvolvido, e ainda assim, depois dos 40 e poucos, começa também a decair a questão mental. Mas não tem como comparar um sujeito de 25 com um de 40 e poucos. Agora, o Jake Paul tem 20 e poucos e o Tyson 60 e poucos. É um negócio meio discrepante. Agora, olha que atitude bonita do Jake Paul. Mesmo vencendo, ele reverenciou o Mike Tyson após a vitória, o maior de todos os tempos. Isso me faz ter um contraste. O Vitor Belfort, quando lutou com uma outra lenda do boxe, Evander Holyfield, que tinha seus 60 e poucos, e o Vitor Belfort tinha, sei lá, 30 ou 40 e poucos, venceu um velhote, o Evander Holyfield, que foi o sujeito que o Mike Tyson mordeu a orelha, e ficou fazendo escárnio. Ganhei! Como se ele tivesse ganhado, assim, do Mike Tyson no auge. Foi uma coisa ridícula, protagonizada por um brasileiro, entendeu? O Vitor Belfort, ele consegue ser um cara chato em tudo que ele faz. Ele não conseguiu reverenciar um sujeito de 60 e poucos anos que foi uma lenda. O Evander Holyfield, pessoal, foi o sujeito que nocauteou o Mike Tyson na primeira luta. Na segunda luta, o Mike Tyson mordeu a orelha do Evander Holyfield. Foi uma lenda. É, olha que bacana o comentário que o Jake Paul teceu em relação ao Tyson. Esse homem é um ícone e é uma honra poder lutar com ele. E ele é, obviamente, o homem mais durão e malvado do planeta. Foi muito difícil como eu esperava que fosse, finalizou. Eu não sei se tu sabe, tu que me acompanha e sabe que eu falo de branding, de comunicação, de posicionamento e imagem. Entre os assuntos que eu falo disso às vezes. Mas assim, da era moderna, o Mike Tyson foi possivelmente o maior gênio do branding no boxe. E ele tem esse branding de o homem mais malvado, durão, difícil do planeta. E ele construiu esse branding basicamente brincando com a mente das pessoas. Vinham entrevistar ele e ele dizia:
vou nocautear com facilidade. Esse cara aí vai cair no chão. Eu nem sei se ele vai lutar de novo pelo resto da vida dele e tal. E ele fazia isso zoando os jornalistas. Só que começou a criar uma aura. Uma aura. E aí, de repente, a gente viu Mike Tyson e Donald Trump. Mike Tyson e outro empresário juntos, tá? Eu não sei se tu sabe, o Mike Tyson já lutou nos cassinos do Donald Trump. Inclusive, eles foram amigos, tá? Eu separei aqui 5 curiosidades em relação ao Tyson. Eu sou um admirador do boxe, eu amo boxe, evidentemente sou um admirador do Tyson, o maior nocauteador que tinha. Tipo, a chance de te sair sem ser nocauteado em um ringue com o Tyson no auge era um percentil ridiculamente absurdo. Era tipo 50% de chance de te ser nocauteado no primeiro round. E aí, tipo, a chance aumentava exponencialmente no segundo, entendeu? Era um nocauteador ridiculamente potente. Possivelmente o mais potente. A primeira curiosidade que eu quero citar aqui. Se tu olhar para a barriga do Tyson e para o ombro do Tyson, tu vai ver, respectivamente, a tatuagem do Che Guevara e do Mao Tse Tung, dois comunistas. Mike Tyson fez essas tatuagens quando ele estava na cadeia. Ele sempre teve uma mentalidade muito conturbada. Ele ouviu as histórias comunistas e achou que, tipo, o ideal comunista de uma sociedade utópica fosse aquilo que o Che Guevara e o Mao Tse Tung defendiam. Então ele fez essas tatuagens por impulsividade, depois descobriu as atrocidades cometidas pelos comunistas e se arrependeu de suas tatuagens. Ele decidiu que não removeria as tatuagens para manter com ele aquilo de: opa, eu sou falível, eu errei. Eu sei que esses caras não prestam, mas eu vou manter essas tatuagens porque eu sou um idiota e fiz essas tatuagens. Essa é a primeira curiosidade. Segunda curiosidade, a gente nem sabe qual foi o auge real do Tyson porque ele passou preso na cadeia. Basicamente, o que é popular, a história popular barra possivelmente verídica, a que eu não posso afirmar por causa de N fatores, mas ele sofreu uma falsa acusação de assédio de uma mulher que foi pra cama com ele provavelmente por vontade própria. Ele era uma super estrela e ele foi preso por vários anos. Durante seu auge, ele estava na cadeia. Agora, se é verdade ou não que foi assédio, etc., não vou me meter nessa questão. O que é popular? O que o Trump já afirmou? Que foi uma causa, que foi uma falsa acusação. As evidências são: a mulher saiu com Tyson, foi beber com ele, subiu pro quarto de hotel com ele, tudo assim, ao que aparenta em câmeras, muito consensual, muito consentido, sabe? Enfim, não vou me meter com a justiça americana ou o que for que seja, tá? Terceiro ponto: vida e psique extremamente conturbadas do Tyson. O Tyson sempre teve uma dor, um vazio tão enorme, que supervadiu todas as áreas da vida dele. Bom, ele tinha um tigre. Que pessoa normal tem um tigre de estimação? Ele brigava com pessoas, ele batia em pessoas na rua. Ele sempre teve uma vida muito conturbada porque a psique dele era muito conturbada. Bom, ele chegou a oferecer grana para um zoológico para lutar contra um gorila. Um ser humano, um gorila rasga um ser humano como se fosse um pedacinho de papel. Ele ia ser o primeiro sujeito a morrer tentando lutar com um gorila. Um macaco já seria muito difícil. Não tem como um ser humano vencer na porrada um macaco. Um macaco faz um ser humano assim, ó, de boneco de pano. Um gorila, meu Deus, não tem como. Os jiu-jiteiros às vezes falam: "Não, porque dá pra usar a força do gorila contra o gorila e aí tu imobiliza". Meu filho, tu pegou os dois braços do gorila, ele faz assim, arranca os teus fora, tu não tem como. Como é que tu vence um carro? É como tu dizer o seguinte: eu vou aplicar um golpe de jiu-jitsu em um carro que tá vindo na minha direção. Como que tu vence a força bruta? A realidade física última. Não vence. Olha o tamanho de um gorila, pelo amor de Deus. Enfim, psique conturbada do Tyson. Quarta curiosidade: a tragédia com sua filha.
ele teve uma filha, provavelmente muito amado, provavelmente foi o episódio mais doloroso da vida dele. Ela infelizmente faleceu sobre circunstâncias terríveis, terríveis em um acidente doméstico. Aquilo impactou profundamente a visão de mundo do Tyson. Até então ele era o cara mais durão do planeta. E aí, do cara mais durão do planeta, a alguém vulnerável que percebe que as pessoas que ele ama também podem sofrer. Aí surge da quarta curiosidade a quinta curiosidade. Ele ressurge como sábio humilde. Veja uma entrevista do Mike Tyson com 20, 30 e poucos anos e veja uma entrevista do Mike Tyson hoje. Hoje ele pratica a arte da humildade. É lindo ver o Tyson falando. O quanto ele progrediu em termos de consciência é um negócio assim ridiculamente. O Tyson de hoje e o Tyson de anos atrás são Tysons completamente diferentes. O Tyson de hoje é sábio. Ele pesa suas palavras com sabedoria. O tempo fez dele um sábio. E isso eu acho incrível, tá, pessoal? Pessoal, hoje é dia 16, dia 30 encerra a oportunidade de entrar pro foco e essencialismo. Aliás, hoje já sai mais uma aula, a sexta, a penúltima aula do treinamento, tá? Clica no primeiro link da descrição para saber mais a respeito. Tem bônus lá dentro, é muito bacana. Bom, vai lá.